Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o fim do mundo. Eu sou Pedro Luiz. E eu sou Alexandre Ferreira. Bom, talvez você não saiba, mas nós somos padres sacerdotes da Igreja Católica Apostólica Romana. E a gente já está aí, na verdade, eu acho, não é, Ferreira? Você vai se acostumar que eu vou chamar o Padre Alexandre de vez em quando de Alexandre e muitas vezes de Ferreira, afinal é o jeito que nós nos conhecemos há bastante tempo, não é? E pode ser uma outra conversa isso. Pode ser uma outra conversa, né? Os nomes que usamos, olha aí, já anota na lista de pautas, hein? Quem sabe? E essa já é, na verdade, uma terceira tentativa. Um dia, quem sabe, nós possamos mostrar e publicar aí as outras tentativas que tivemos de fazer outros podcasts. Mas explica aí, Alexandre, o que é isso que a gente está fazendo? Bem, a pretensão não é grande. Não é que essa conversa vai ter grande utilidade, é muito mais o nosso desejo de conversar sobre assuntos e, de repente, partilhar com outras pessoas que também se interessam e queiram entrar nessa conversa conosco. E é um pouco essa nossa paixão pelos podcasts que nos leva a também contribuir com essa mídia, a contribuir com as discussões que já estão aí, nessa mídia que tem como um dos seus pontos fortes poder estender um assunto, não ficar no raso da conversa, mas estender para onde quer que você vá. Um áudio que vai acompanhar as pessoas onde elas quiserem, no tempo que quiserem, afinal essa é a beleza da ferramenta do podcast, não é? E parar e ouvir depois, e sem muita pretensão, né? É isso mesmo. A nossa intenção é justamente fazer discussões, às vezes mais profundas, afinal a gente tem aí um mestre em filosofia, mas fazer algumas discussões mais profundas, outras talvez, às vezes nem tanto, mas que a gente possa de fato colocar uma visão um pouco diferente, quem sabe ajudar quem ouve numa reflexão sobre alguns temas que volta e meia, mesmo na nossa vida pessoal, mas também na vida de ministério, de padres, acabam surgindo de uma maneira ou de outra, não é isso? É isso mesmo, e desde já vamos tirar essa pecha de mestre aí, porque é um fardo pesado demais para carregar. Mestre! Uau! Quantas vezes já te fizeram essa piada, não? Poucas até. Só eu, trouxa, né? Só os mais íntimos. Um pouco pra gente se acostumar, porque a gente anda meio enferrujado. Antes a gente tava bem quando gravamos os podcasts secretos. Eu acho que a gente poderia fazer um jogo de alguma maneira aqui, pelo menos alguma coisa que a gente possa desenferrujar um pouco. Você acha que é válido ou não? Eu acho, e eu tava até pensando o nome pra esse jogo, hein? Qual? O nome e o milagre e o santo. O milagre e o santo. Olha, vamos lá. Então vou fazer assim, eu vou passar aqui para o padre Alexandre, para o Ferreira, para o mestre, algumas frases que podem ter sido ditas por algum tipo de líder religioso ou podem ter sido produzidas pela cultura pop. Agora, não só dizer o quê? Tenta fazer uma hermenêutica dessa frase, hein? Vamos ver se você consegue. A primeira é: família não é uma palavra, é uma sentença. Quem disse isso, Alexandre? Família não é uma palavra, é uma sentença. Exato. Olha, isso daí pode ter sido dito pelo Dalai Lama, uma coisa quase profética, não? Mas pode ter sido dito também num dessas comédias aí do Brasil, por exemplo, num filme do Adnet, né? Porque com esse tom de sentença pode ser uma coisa ruim, não? Imagina, me descreva o trailer desse filme que seria do Adnet. Família não é uma palavra, é uma sentença.
É quase uma letra do diário do detento, assim. Aqui estou mais um dia, sobre o olhar sanguinário da minha sogra. E por aí vai. Tá, você lucubrou aí, falou da Lailã e a Adnet, mas bate o martelo, de quem que é? Valendo uma Olha, paçoca. pra começar bem, assim, botando fé em você, eu vou dizer que é do Dalai Lama. Errou. Essa palavra é do trailer do filme do Wes Anderson, Os Excêntricos Tenenbaums, de 2001, que fala daquela família maluca mas muito bacana. É um filme que fala sobre uma família e, de fato, essa palavra, família, não é uma palavra, mas uma sentença, reflete bem o que é um filme. Perdeu. Posso ir mais uma? Você tem alguma para mim? Você Não. vai computar as paçocas aí? Não. Não, você está com menos uma paçoca, né? Você está me Certo. devendo um agora, né? Ok. Vamos lá. Você tem um aí ou você quer que eu te solte outra? Ah, solta outra. Eu não me preparei Vai. bem. Então vamos lá. Essa aqui, olha, bonita. A primeira vítima da guerra é a inocência. Quem Ó, disse isso? bonita, hein? Ah, Essa frase é não, bonita. essa de fato é tocante. Essa eu boto mais fé que seja de um religioso. Pra puxar a sardinha pro nosso lado, eu diria que pode ter sido dita por Papa Francisco essa, hein? Você acha que o Papa Francisco, em que circunstância disse isso? Talvez num discurso falando sobre as bombas atômicas que estão aí em alta no momento, é a pauta do dia, poderia ter dito isso. Poderia ter dito isso, mas não disse. Mas é de um filme que também é um Ó, filme, outro filme. Eu vou te falar, eu entrei aqui, frases edificantes de filme. Aí apareceram esses. você tem que ver mais os discursos do Papa e menos filme, Pedro. Não, dessa vez era só pegadinha. E na verdade é o filme Platoon, não é? E que fala justamente da perda da inocência na guerra. E a frase é essa: a primeira vítima da guerra é a inocência. Você me deve 2 paçocas, por favor. Certo. Faça o favor de providenciar no próximo jantar, almoço, encontro de clero. Faça o favor de trazer aí as minhas 2 paçocas. Eu vou fazer um joguinho com você também, vou descontar essas paçocas. Pode deixar. Deixa pro próximo. Vamos pro tema? Vamos pro tema. O sol brilhará para sempre? Nossa vida na Terra tem futuro? Ou estarão certas as profecias apocalípticas e o mundo realmente acabará? Essas perguntas fascinam e aterrorizam o homem desde que ele assistiu ao primeiro eclipse solar e viu o primeiro cometa atravessar os céus. As religiões procuram responder à nossa angústia e, em geral, prometem-nos algum tipo de salvação. As ciências, preocupadas com as mesmas perguntas, oferecem-nos suas respostas exatas, mas em meio a muitas dúvidas. Esse é o trecho de apresentação, o texto de apresentação do livro O Fim do Céu e da Terra, na verdade, O Fim da Terra e do Céu, do Marcelo Gleiser, que fala sobre o apocalipse na ciência e na religião. De fato, esse tema do fim do mundo é algo que instiga a curiosidade de quem crê, mas também de quem não crê, não é? Exatamente. É um trecho bonito, hein? E que lembra de fato coisas que a gente não pode escapar. Ou melhor, o mundo não vai escapar. Talvez a humanidade nem resista, mas que são verdades que inescapáveis da nossa própria existência, né? Como um todo, não só como raça humana, mas como parte do universo. É, Interessante. eu lembro que quando eu era menino, isso já faz aí um certo tempo, eu costumava me alimentar desses medos apocalípticos, sabe? E eu Quem nunca? conheço, quem nunca, né? E você sabe que eu conheço gente assim, de vez em quando eu fico pensando, como as pessoas gostam de se alimentar dessas questões, né? Eu lembro que uma época surgiu aí o assunto do Ebola. Nunca me esqueço de ter lido isso na revista da Folha.
e aquilo me causou um medo, até porque a matéria pintava o vírus Ebola assim com as cores mais vermelhas e mais amedrontadoras possíveis. Eu lembro que aquilo... Trágicos, nossa, e do jeito que lia, imagina eu, um menino de 14, 15 anos, eu falei, pronto, o mundo acaba semana que vem, não é? Eu vou ver aí minha família se esvaindo em sangue, segundo as descrições aí do livro da Folha. E eu lembro que nessa fase de medo, ao invés de buscar conforto, eu buscava me alimentar ainda mais do medo, lendo, por exemplo, aqueles trechos do Apocalipse, aqueles discursos sobre o fim que Jesus fazia. Ou seja, há uma necessidade também da gente se alimentar do medo. Você também tinha isso, não? Eu confesso que a primeira parte da Bíblia que eu li foi o Apocalipse na pretensão de interpretar as profecias e dizer, olha, vai ser 666 e calculei muito. Menino do Acre, né? Muito menino do Acre. Isso lá nos idos dos anos 90, hein? Pois é, então, era eu também nos anos 90. Eu não ficava procurando datas, não é? Mas você lia aquelas imagens, e as imagens do livro do Apocalipse são, de fato, fantásticas, não é? Tanto que quando fazem filmes, se gasta bastante aí de efeitos especiais, justamente porque o autor foi bem criativo na hora de desenhar as coisas, não é? Aliás, nesse tempo que nós estamos gravando, tem uma novela aí agora sobre esse tema, hein? Pois é, olha, eu confesso que a televisão aqui não é ligada, acho que desde algum jogo de futebol importante que o Brasil jogou. Eu acho que foi a última vez que eu liguei a televisão, né? Então mas foi no tempo do Birubiru ainda. Do Sócrates, né? Do Sócrates. Do Neto. Pão de forma, pão de forma. Na verdade, faz muito tempo que eu não ligo, mas eu sei que tem essa novela, ouço aí comentários, e como isso atrai as pessoas, não é? Como isso atrai, voltando ao assunto, como essas questões do fim, de alguma maneira, atraem e criam um certo fascínio por parte das pessoas, não? Muito, e nesse sentido de determinar a vida mesmo. Exato. As pessoas leem ou ouvem sobre determinada profecia ou algum guru que aparece fazendo essas pregações e largam tudo para seguir, para se dedicar a isso. E na história da humanidade, essas coisas às vezes aparecem com uma força tão grande que determina o comportamento de uma localidade, de um tempo. Aí a gente pode lembrar o sebastianismo, pode lembrar... Agora, explica o sebastianismo, por favor. Ah, muito bem. Sebastianismo, aquele povo que acreditava que Dom Sebastião viria e instauraria a Era do Espírito Santo, que na cabeça desses videntes acreditavam que desde a vinda de Jesus, as eras estavam divididas em o tempo de Deus Pai, o tempo de Deus Filho e o tempo do Deus Espírito Santo. Com o nascimento do Filho, inaugura-se o tempo do Filho, e quando viesse o Espírito Santo, seria a última era, que seria justamente o fim do mundo, e com ele viria o Dom Sebastião, horas pois, que isso é coisa lá da terrinha. Ah, isso vem da terrinha, vem de Além-Mar. Exatamente. Eu estava até procurando aqui, Sebastião tem o significado de sagrado, é isso? Venerável, reverenciado. De alguma maneira
é curioso como isso, sobretudo, também faz parte de quem tem fé, não é? É positivo e é negativo. É lógico que a gente espera, para nós que cremos, a gente espera aí que venha a consumação dos tempos, não é? O Maranatá, que o Senhor venha de fato consumar os céus e terras, não é? A gente grava isso agora num fim de ano, por isso esse tema de fim de ano, grava isso para nós que somos católicos em tempo de advento, que é a preparação para o Natal, que é a preparação para um ciclo novo, mas como isso povoa o imaginário de quem crê, não é? Isso é positivo por um lado para manter a questão da vigilância e tão somente por isso, eu acho que é importante, mas acaba criando também um tanto de gente assim muito focada, como você disse, só nisso, não é? E se vive em função dessas coisas, na espera dessas coisas. Você falava do sebastianismo, mas também havia ali o milenarismo, não é? Eu lembro muito de uma tia que vivia falando de 1000 passarás, né? A 2000 não chegarás, não é? E toda essa loucura que girava em torno da virada de milênio, mas e se atribuía esse tipo de fala à Bíblia. Vai procurar na Bíblia, você não acha esse tipo de fala, né? Tem esse aspecto da fé, da espera, e junto com isso tem também o aspecto do julgamento, do juízo final. E para falar um pouco do aspecto negativo, eu acho que o problema maior é pensar Deus como se fosse o seu barriga do Chaves, sabe? Que vai chegar no final do mês e vai cobrar os 14 meses de aluguel. Sim. E é eu acho que... Eu acho, né? Assim, não quero bater o martelo, porque até se eu bater o martelo e errar também é complicado. Sim. Mas eu acho que a proposta de Deus não é essa, colocar um prazo para que todo mundo fique preocupado, como um aluno no final do semestre, como, né, ainda essa metáfora do final do mês, que você tem que pagar as contas. Os boletins, sejam da escola, seja da conta de telefone, a internet, do cartão de crédito. Mas eu acho que a proposta de Deus é essa da esperança, como você disse, Pedro, e de que há um determinado momento em que aquilo que é desordem vai ser totalmente ordenado, e que o final dos tempos será um período de encontro e reencontro. Pelo menos é isso que me anima, né, em pensar em fim do mundo, em fim dos tempos, de que você terá a ordem, a paz e a justiça restaurada, e ao mesmo tempo você encontrará Deus face a face. Eu penso que deve de fato ser um tempo bom, não é? Para quem crer e mesmo para quem não crer, não é? Essa visão de Deus Senhor Barriga, olha, a gente devia já pensar eu faria uma camiseta, Deus Senhor Barriga, né? Mas essa visão de Deus contabilista, né, e que cobra as coisas, de fato a geradora também de uma má imagem de quem não crê e olha para nós que cremos, não é? Parece até que de fato temos uma crença inocente, que não busca um intelecto maior, que não busca entender e compreender as coisas, sobretudo também à luz da realidade, não é verdade? Agora, ao meu ver, se torna perigoso, não é? Essa escravidão e esse terrorismo que se coloca, sobretudo também nos pequenos, né? Que já crescem com medo instaurado, com medo instalado, e não deveria ser assim.
esse pensamento de fim dos tempos, ele não pode ser amedrontador. Ele deve ser algo esperado e querido, perdoe a redundância, com esperança, não é? Isso vai ser bom. Se Deus é bom, a presença e a vinda de Deus deve ser algo bom também, com certeza. E eu diria, Pedro, que isso deve ser levado para todos os aspectos da vida, Sim. não só para o aspecto religioso, mas você que tem que colocar prazo para alguma coisa para alguém, você que tem que fazer uma cobrança, lógico, algumas cobranças são de fato da vida adulta e você não pode escapar do peso da responsabilidade, mas tem muita coisa que não precisa, né? A gente pode carregar também a esperança como uma mulher grávida que espera o filho nascer. Para mim essa é a melhor imagem. Que não tem nada de... Pra... pra mim, eu sou fã também. Sim. E até o próprio apóstolo Paulo usa, né? A criação está gemendo como em dores de parto. Sim. Porque é um nascimento ou um renascimento. E como você disse, às vezes a intenção do uso, seja religioso, ou seja lá qual for o ambiente ou o aspecto da vida, mas o uso do fim do mundo de uma maneira amedrontadora tem esse sentido de castração mesmo, de você querer de alguma forma cercear as consciências das pessoas e até mesmo manipular. E eu acho que essa é uma crítica e uma denúncia que nós devemos fazer para dentro. Sem né? dúvidas. Como religiosos e se tiver algum religioso nos ouvindo. Precisamos, de fato, colocar isso, e como você disse, no ombro dos mais novos? Sem dúvidas, sem dúvidas. É uma construção de uma religiosidade muito mais assemelhada com aquele que fundou a religião, não é? A gente pode falar de casa, somos cristãos, lógico, somos cristãos católicos, mas Jesus, por mais que tenha aqueles discursos mais fortes nos evangelhos, é preciso ler o evangelho como uma obra completa, não é? Fisgar trechos, não é? É fácil você fisgar um trecho em que Jesus é mais contundente, em que ele fala do fim dos tempos e usar aquilo ali como base, mas não ler toda a obra, não é? Ou toda a obra que se apresenta até Jesus falar, por exemplo, daquele discurso em específico. Eu vou usar aqui Mateus de exemplo, não é? Em que há um discurso forte de Jesus no capítulo 25, mas até ele chegar lá e fazer aquele discurso e para quem que ele está fazendo e onde ele está fazendo, ele mostrou um relacionamento com Deus muito mais livre, muito mais bonito, não é? De fato, como líderes religiosos, a gente tem que tomar cuidado para não inculcar na cabeça das pessoas esse tipo de relacionamento que, na minha opinião, perdoe a força, soa um pouco desonesto, não é? Tanto do ponto de vista religioso, mas aquilo que eu falei dentro do contexto da obra, também do ponto de vista intelectual. Uma coisa que eu gosto muito nos discursos de Jesus sobre o fim do mundo é que ele ressalta bastante, e até do ponto de vista dele, como filho de Deus, como mestre para nós cristãos católicos, o maior mestre que existiu, sem querer plagiar o Augusto Cury. Cuidado aí, vai chegar o... Mas vai chegar o boleto dos royalties. Mas Jesus ressalta muito a questão do não saber. Exato. E olha só, a gente às vezes se preocupa tanto com o saber das coisas, saber com exatidão, horário, data, e aí tem que ter uma revelação que vai nos dizer. E Jesus fala: eu não sei, quem sabe é Deus Pai, e vamos tocar a coisa com aquilo que nós sabemos. Vamos fazer o que dá para fazer, não é? E o aspecto de não saber é muito interessante, Pedro, porque este é um aspecto da nossa vida
de como nós lidamos com as coisas. Exato. Não sabemos tudo. Exato. E o não saber, no sentido de incógnita, é o que permite crer e, ao mesmo tempo, permite com que nós façamos as coisas com uma liberdade. Exato, e permite, inclusive, duvidar para crer melhor, não é? Aí eu falo com o filósofo da conversa, é você, é o sei que nada sei, é um bom princípio para o conhecimento também, não é? E eu penso que vai bem de encontro com isso que você diz. Jesus não está preocupado, e aí é curioso como, aí de novo uma crítica para dentro, como nós cristãos, né, e aí eu coloco uma crítica geral à tribo inteira que segue Jesus Cristo, esquece que o fundador da religião, não é, diz, eu não sei. E aí a gente fica procurando, ou indo atrás, ou dando ouvidos a pessoas que são menos do que aquele que fundou, não é? E que dizem, não, a data é essa, igreja tal disse que data é essa, pensador X, pensador Y disse que data é essa. Todo respeito à liberdade de crença, e você pode crer no que no que lhe apraz, mas ora, se o fundador se coloca nessa posição de eu não sei, não é? Como é que a gente vai ficar correndo atrás, não é? Ele mesmo disse, desencana, toca a vida, vai viver sua vida, vai tentar fazer coisas boas aí, de modo que você possa apresentar uma vida bonita, mas desencana disso, não coloca a sua vida em cima dessas coisas. E corre atrás daquilo que você pode saber. Exato, e corre atrás daquilo que você pode saber, com certeza. Bom, além disso, lógico, tem a questão religiosa, a gente acho que perdeu aí, ganhou um tempo falando sobre isso, mas eu penso que esse fascínio, e o texto que eu li aí do começo vem de um livro de um cientista, o Marcelo Gleiser. Esse fascínio também existe por parte de quem não crê, não é? A gente vê chegando aí fim de ano e fim do mundo, e como esse tipo de pensamento revisionista também acaba fazendo parte até de quem não crê, não é verdade? Justamente. E quando nós entramos na seara ou na esfera científica, é interessante como muitas coisas elas são pautadas no fim, e como essa ideia de fim ela determina até algumas teorias, e nós poderemos colocar aqui, por exemplo, não sei. Não, brincadeira. A gente pode colocar, por exemplo, a questão da finitude dos recursos naturais do planeta. Sem dúvidas. Estamos ouvindo falar se existe de fato o aquecimento global, se não existe. Existe. Quando os cientistas, e a grande maioria dos cientistas dizem existe o aquecimento global e ele é nocivo porque ele vai levar a um momento em que a vida na Terra será impossível, está querendo alertar que se nós não pensamos no fim, nós não podemos viver bem este momento atual. Exatamente. Eu acho que há um medo... há um medo daquilo que é catástrofe mais presente, não é? Daquilo que pode vir do céu, um meteoro, mas começa a se despertar nas pessoas. Eu acho que essas mudanças climáticas, né? Imagina, a gente está em dezembro e fez frio em São Paulo. Ontem, hoje, eu tive que puxar coberta na hora de dormir. Fez não frio, mas fez frio. Isso são mudanças climáticas que a gente vê acontecendo. Eu acho que há uma preocupação hoje em dia de olhar que talvez a vida não dure muito. Aquele George Carlin dizia isso: a Terra vai continuar, mas o meio ambiente não. E essa preocupação de que as coisas talvez não fiquem boas para as próximas gerações começam a trazer aí o fascínio, não é? De alguma maneira, ou a preocupação de que o fim das coisas
pode estar mais próximo do que a gente imagina, e estando mais próximo, há algo que a gente poderia fazer para evitar, né? E isso é uma responsabilidade que não podemos escapar. Se nós temos que se preocupar com algum fim do mundo, que seja esse que nós podemos causar. Exato, né? Como eu dizia, eu citei aí, muita gente cita, né, o George Carlin, que era um comediante norte-americano, e ele dizia: a Terra está bem, a Terra vai continuar. Quem não vai continuar somos nós, não é? E do jeito que a gente está fazendo, a gente não dura muito e não dura muito mesmo, não é? E é curioso que essas catástrofes naturais, elas acabam ficando ainda maiores ou superlativizadas quando a gente entra aí na seara da cultura pop. Mas eu acho que a gente podia falar sobre essas questões do fascínio e das catástrofes e de cultura pop, mas no final. A gente viveu alguns fins do mundo, não é? Eu mesmo, desde que me entendo por gente, vivi alguns, sobretudo a bendita virada do ano 2000. Você lembra? Essa foi a melhor de todas, eu também acredito. E o curioso, acho que você se lembra tanto quanto eu, e quem está ouvindo lembra disso, nós tivemos 2 finais de mundo nessa época, que era a virada do 99 para o 2000, mas há aqueles que diziam: não, é a virada do 2000 para o 2001, é lá que as coisas vão acontecer, não é? Sim. Eu espero, Pedro, inclusive, que alguns dos ouvintes dessa nossa conversa não tenham passado por isso, porque o mais legal vai ser daqui a algum tempo nós dizermos: eu vivi a virada do milênio. Alguém vai chegar lá? Eu espero que sim. Olha, tem gente dizendo aí que a gente vai viver 140 anos daqui a pouco, né? Imagina quando nós falarmos para as crianças lá do ano de 2100 que nós vivemos a virada do milênio. Você vai chegar no 2100? Lógico. Eu tô esperançoso. O profeta falou, uai. Isso é verdade. Até os 140, tem mais 100 anos aí que eu tô perto dos 40 já, não é? Mas eu lembro que houve naquela época, lógico, todo mundo vivendo a questão da profecia, mas eu achei bonito, pelo que eu me recordo, a época foi vivida com muita tranquilidade. Sobretudo a virada do 2000, do 99 para o 2000, houve ali de alguma maneira, um tempo de esperança. Eu lembro que foi transmitido na TV, eu recordo muito de um canal que transmitiu todas as viradas de ano, não é? Ao redor do mundo, começando lá por um país no Pacífico e terminando nas últimas aqui do meridiano para o nosso lado, né? É interessante que houve um quê de esperança do 99 por 2000, mas também houve a bendita virada do 2000 para o 2001. Foi isso, eu acho, que teve a virada dos números, do Year 2K, não é isso? Não, foi do 99 pro 2000. Foi do 99 pro 2000? Tem o Carry One lá que ia bagunçar os relógios que... Ou melhor, as máquinas que não tinham aquele número a mais no final. Para quem não lembra, tudo vem por causa da economia de espaço dos primórdios da informática, onde cada dadozinho, cada letrinha que se aparecia era um espaço importante naquilo que são o processamento de dados de um computador. Então, ao invés de colocar, por exemplo, 1977, os programadores colocaram 77, não é? Isso nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. Só que quando foi virado 90 para o 2000, o 99 ia virar 00. E a expectativa era o que vai acontecer no mundo depois que o 99 virar 00. As máquinas vão ficar confusas, os bancos vão entrar em colapso. E teve gente que estocou comida em casa, né? A energia vai acabar e não vai voltar? Exato. Existe um seriado
chamado My Name is Earl, não é? Que era um seriado divertidíssimo, em que eles se refugiam dentro de um supermercado, não é isso? E passam lá a virada do milênio dentro do supermercado, porque assim estariam perto das comidas e tudo, não é? Altas aventuras. Altas aventuras, altas aventuras. Mas eu lembro que essa época foi, lógico, com todo esse medo, com todo esse terror, essa época foi vivida com uma certa esperança. Não vi apavoramentos, não vi sobressaltos, não. Você lembra de alguma coisa? Eu me lembro também, no aspecto religioso, que nós vivemos o jubileu para o novo milênio, que era justamente esse aspecto de, bem, Jesus já passou por essa terra há 2000 anos Sim. e vamos entrar no terceiro milênio, e nesse sentido de avaliar a caminhada dos cristãos e perceber que passos se deveria dar numa nova era que começaria. E eu penso, Pedro, que de fato começou. É, porque sempre recomeça, né? Se nós Sem acreditamos dúvidas. nisso e nos programamos para isso. E eu acho que isso é interessante nos calendários, que no fim das contas não significam nada, a não ser que você queira que signifique. Exato. E foi feito esse esforço para que a virada do milênio de fato fosse um tempo novo, um tempo de olhar as coisas de uma nova perspectiva, de olhar para erros do passado e não querer repeti-los. Então, acho que isso trouxe também essa tranquilidade para nós. Sem dúvidas, olhar para o passado e não querer repeti-los. Enquanto você falava aqui, eu pensava que a proposta é ótima, excelente, mas parece que não deu muito resultado, né? Porque a gente continua aí com gente querendo voltar a situações pré-virada do milênio que são, de fato, absurdos, não é? Absurdas. Tem gente, Pedro, que quer voltar à virada do milênio do 1000 pro 2000. Pois é. Eu tava pensando em termos mais recentes aqui no Brasil, mas. No segundo mas milênio. Aí tem gente querendo ficar ali por volta dos 1400, né? 1500. Mas é curioso que essas grandes datas cheias, não é? Elas sempre trazem esse fascínio, elas sempre trazem, de alguma maneira, esse tipo de pensamento. Eu fico imaginando como é que foi o final do século I, ali as expectativas, há alguns registros ou não, da virada do ano 500 também, como é que foram essas coisas. Sempre isso vai acontecer enquanto o tempo, Cronos, de alguma maneira definir as nossas vidas, as nossas caminhadas, né? Eu gosto da parte do o nome da rosa, que os monges estão discutindo, que virou o 99 pro 1000, e como não aconteceu o que eles esperavam, o mundo não acabou, Jesus não voltou, e eles começam a discutir, mas pode ser que foi um erro de cálculo, vamos esperar mais uns anos aí, vai que o calendário gregoriano não tá tão certo assim. Tem uns 4 anos de erro, e também tem isso, né? A galera que falou, não, mas calma, que não é 2000, era pra ter sido em 96, ou vai ser em 2004. Ou seja, a gente sempre vai achar alguma coisa que no fim acabe alimentando esse nosso medo, ou alimentando esse sentimento de expectativa que a gente parece que tem prazer assim em criar, em ter. Uma outra coisa que chama a atenção, é lógico, e a gente vinha falando sobre a questão religiosa, mas também sobre a questão cultural, não é? Ou social, melhor dizendo, mas também isso entra muito na questão cultural, né? Como se cria
fascínio, de novo, talvez essa seja a melhor palavra, nessas produções culturais, sobretudo produções culturais de massa. A gente tem filmes de terror e tudo, mas esses filmes de catástrofe, de alguma maneira, eles sempre chamam a atenção. Volta e meia tem um filme de catástrofe, é o mundo se acabando em água, é o mundo se acabando em fogo, é uma grande invasão alienígena. Os filmes de super-heróis, os melhores filmes, na minha opinião, os filmes de super-heróis sempre lidam com a grande ameaça apocalíptica. É curioso, lógico, não é curioso, é fato, né? A produção cultural, ela é um extrato daquilo que a sociedade vive, né? Mas é interessante como isso volta, não é? Os próprios vilões se chamam Apocalipse, pois não é? Um dos grandes vilões tem o nome de Apocalipse, ou seja, sempre há alguém ou alguma coisa que traga verdadeiramente a chave que abre o final do mundo, a chave que abre o final dos tempos. Há sempre filmes que fazem. Você falando, eu pensava nisso mesmo, é a curiosidade daquilo que pode vir a ser, não é? Como já se esgotou, sobretudo nesse mercado de mídia de massa, como já se esgotou toda a questão né, do que pode, de que maneira pode acontecer, e com o advento de efeitos especiais isso é contado e recontado, de fato chama a atenção de como essa série sobre um mundo pós-apocalíptico, pós-grandes doenças, zumbis, explosões e como você disse, Mad Max e tudo mais, parece que um ensaio para a vida futura, né? Isso também de fato chama bastante a atenção. É curioso como de alguma maneira a gente sempre quer, voltamos, né? Sempre quer saber quando, se não quando, como vai acontecer aquilo que é fim ou relacionado ao fim, não é? Exatamente. Chegando o fim do ano, vai chegando também esses pensamentos, né, de revisionismo, vai chegando também esses tipos de pensamento de fazer balanço de como foi a vida. Lógico, vem também o medo, mas eu acredito que a gente sempre tem que enxergar esses finais de ciclo como verdadeiramente um tempo de esperança. Vai começar tudo de novo, mas pode começar tudo de novo de uma maneira diferenciada, né? Depende um pouco da gente querer se esforçar ou se planejar para que aquilo que vem de novo seja muito melhor do que a expectativa daquilo que vem se terminando, né? Eu acho que de repente, o fim do ano dá essa possibilidade de nós encararmos um fim do mundo possível e até mesmo saudável, de fato aproveitar essa mudança do calendário para colocar os pontos finais em algumas coisas, em começar coisas novas e talvez seja até um discurso desgastado e as pessoas falam assim: ah, mas para que fazer promessa de ano novo? Para que de novo vestir aquela roupa branca ou festejar com toda aquela efusão, com toda aquela alegria, uma festa que no fim das contas ela é só uma mera repetição, né? Artificial, Sim. Porque o ano não acaba, né? No sentido Sim. de as coisas não acabam, mas sem isso é pior. Imagina se nós vivêssemos o tempo sem essa contagem, sem essa possibilidade de fazer planos, de olhar para a nossa vida e dizer, não, isso eu não quero mais na minha vida. Então, utilizar-se desse mecanismo que ele é social para se corrigir e para colocar a vida num outro trilho que eu queira, te dá essa possibilidade justamente de dizer, olha, foi naquele dia, foi naquele ano que as coisas começaram a acontecer de uma maneira diferente na minha vida.
É isso, olha, eu acho que sendo no aspecto religioso, sendo no aspecto social, mesmo sendo no aspecto cultural, é aquilo que você disse, é uma oportunidade de a gente sempre se reconstruir, se refazer, não é? Eu lembro que havia um logo, uma chamada da Rede Globo de televisão que falava: tente, invente, faça um ano novo diferente. Não está Sim. errado, não. Tente, invente e que a gente, a cada virada de ciclo dessa, consiga verdadeiramente projetar um novo eu, numa nova relação com o divino, se você crê, numa nova relação com o mundo, se você não crê, mas que de fato possa ser aí um momento de virada, mas uma virada que vale a pena ser virada mesmo, né? Como um apontar para algo novo, porque o novo sempre é bom, mesmo que aparentemente não prometa ser bom, é sempre bom viver uma novidade. Uma vida contínua sem novidades é uma vida que não vale muito a pena, não é? Tem duas coisas que me incomodam bastante. Primeiro, aquelas pessoas que se acham inteligentes demais, é, ilustradas demais, no sentido de falar assim: ah, você se veste de branco, você vai comer lentilha, você vai comer uva passa no arroz. Não, isso não é superstição, né? Mas tudo bem. Então, essas pessoas que se acham, sabe, ilustradas demais no sentido de desdenhar da forma como as pessoas vivem os seus rituais, que talvez não sejam lá tão católicos assim, mas existe essa crítica, como, ah, eu sou imune a isso, eu sou mais elevado a isso. E esquece justamente que esses aspectos simbólicos, eles servem é, como gatilhos mesmo, como forma de nós podermos simbolizar, externalizar aquilo que nós queremos que aconteça dentro de nós. E eu acho interessante revalorizar, ressignificar e, sim, olhar com consciência para esses aspectos, para esses pequenos rituais, né? Não ser escravos deles, mas conseguir olhar do lado simbólico e até inventar as suas próprias simbologias. Se você quer de fato entrar numa dieta que você coloque uma foto de uma pessoa sarada na porta da geladeira, sei lá, eu tô falando Você não aqui. sabe como é que é porque você é magro, não fala? Bom, no meu caso talvez seja uma pessoa sarada para eu tomar vergonha e começar a fazer um exercício físico. Agora tem um outro lado assim, desse final de ano que eu acho também que é nocivo, que às vezes eu acho que as pessoas não percebem muito, é aquelas pessoas que pensam que a virada do ano é só aquela contagem regressiva, sabe? Sim. Não são 10 segundos para você mudar de ano. No nosso caso, como cristãos católicos, nós começamos a virar o ano em novembro, né? O ano litúrgico ele termina mais ou menos ali no final de novembro e nós temos um mês inteiro de preparação para a virada do ano. E eu acho isso muito sábio, sabe, Pedro? No sentido de que você não vira a sua vida, você não transforma a sua vida da noite para o dia. Não é um estalar de dedos, não é uma mudança instantânea. É preciso cultivar, é preciso avaliar, é preciso despertar para aquilo que precisa ser mudado. Sim. E para aquilo que você quer alcançar para que de fato a mudança aconteça. Pois bem, nós tivemos uma conversa sobre fim do mundo.
Eu espero que de alguma maneira isso possa ter ajudado você a pensar sobre essas questões, pensar sobre essa sua vida, sobre a sua vida, melhor dizendo, e a gente volta. Será que a gente volta antes do ano acabar, Padre Alexandre? Eu penso que a mudança de ano é só uma desculpa. É isso mesmo. A gente volta. Podemos a gente voltar ainda não a qualquer momento. A qualquer momento. A gente pode aparecer de surpresa que nem plantão da Globo. Foi esse então uma conversa sobre o fim do mundo. Alexandre, vai dizer alguma coisa para dar tchau? Eu vou perguntar aqui uma coisa para você. Afinal de contas, arroz com uva passas? Ou sem uva passas? Ou sem uva passas? Olha, eu confesso a você que eu amadureci e a maturidade traz pra gente o conhecimento de novos sabores que antes a gente não queria saber. Eu era um ferrenho combatente da uva passa. Hoje em dia, meu irmão, se você quiser colocar uva passa em tudo, maçã e mesmo mamão, pode pôr que eu como, tudo é bom. Rapaz, olha, eu não me oponho mais a nada. Tirando o sushi, que é arroz com fita isolante, eu como qualquer coisa. Então, Pedro, pode me convidar para sua ceia.